Respiração é vida. Nós acabamos de assistir aqui em San Diego, no congresso da IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional Americano, uma das aulas mais interessantes, mais intrigantes, né, pessoal? São os papéis, as implicações de uma boa respiração para a saúde humana, em todo a sua completude, vamos dizer assim, impactando o cérebro, impactando desde o dedão do pé até o fio de cabelo, é inacreditável. O que vocês acharam, hein, pessoal? Martina, o que chamou mais atenção nessa aula do Patel sobre respiração? Ele começou perguntando pra gente por que nós respiramos. E, obviamente, vem, né, na nossa cabeça para trazer oxigênio para as nossas células. Mas a respiração ela vai muito além de tirar, eliminar o CO2 e trazer para a gente o oxigênio. A respiração ela tem a capacidade de ajudar-nos em diversas questões médicas, mas muitas vezes nós deixamos de lado esse conhecimento, que é tão simples, aparentemente, e não orientamos os nossos pacientes de uma forma correta. Então, eu achei muito interessante a aula para trazer-nos essas informações das correlações clínicas entre a respiração e distúrbios do sistema nervoso simpático e parasimpático, alterações imunológicas, alterações do trato gastrointestinal. Até o formato da face. Formato da face, chances de infecções de repetição correlacionadas com essa questão da respiração. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu achei sensacional, inspiradora a aula, porque ele justamente traz a perspectiva de que nós pensamos que nós nos alimentamos de comida. E uma coisa que ele fala, a quantidade em quilogramas, aqui nos Estados Unidos eles utilizam a métrica da Libra, de oxigênio, de ar que nós colocamos para dentro do nosso sistema, é muito maior do que a quantidade de alimento que nós colocamos para dentro do nosso sistema. E, de fato, como a respiração, como um exercício efetivamente, porque nós fazemos um movimento de expansão e um movimento de retração. Pode fazer com que a nossa musculatura, a nossa face, ou seja, aquela capinha que recobre todas as estruturas do nosso corpo, e como o próprio Dr. Patel colocou, como uma estrutura que conecta o nosso corpo simultaneamente, pode ser modulada pela nossa respiração. Então, o entendimento de que desequilíbrios da microbiota intestinal, desequilíbrios do sistema imunológico, desequilíbrios do sistema nervoso central estão profundamente relacionados à forma como nós respiramos. E como educar o nosso corpo, reaprendermos a respirar, pode ser uma estratégia interessantíssima, inclusive no controle de diversas condições. Eu vou falar uma coisa para dar o gancho para vocês de novo. Ele coloca um ponto seguinte, ele perguntou na aula, qual é a doença crônica não transmissível, ou seja, hipertensão, diabetes, câncer, mais prevalente nos Estados Unidos? E aí, para surpresa de todo mundo, ele falou a doença periodontal, a periodontite. E ele falou, provavelmente a doença crônica não transmissível mais prevalente no mundo também. Tem a ver com a respiração. Exato. E aí, o que ele disse? Qual é uma das principais causas para o desequilíbrio da microbiota oral causando a periodontite? A respiração bucal, que é uma respiração inadequada. Ele coloca 99% nós temos que respirar pelo nariz. E aí eu deixo para vocês justamente as implicações dessa doença crônica não transmissível tão prevalente no planeta e como ela de fato pode ser altamente disruptiva para o sistema nervoso central e no sistema imunológico, não só na pediatria, mas também no adulto. A Porphyromonas gingivalis, que é a bactéria mais prevalente numa periodontite, ela tem um acesso irrestrito, não se sabe por quê, do ponto de vista evolutivo, ao cérebro. Ela fura a barreira hematoencefálica e atiça a proteína beta-amiloide. Ou seja, atiça a doença de Alzheimer. Saiu agora em 2024 um paper saúde bucal como fator de risco isolado para a doença de Alzheimer. Imagine para depressão, ansiedade, outros transtornos mentais. Então, o que a boca pode fazer é ela respinga em tudo praticamente, e é algo, convenhamos, um tratamento respiratório de graça, fácil, auto-administrável. E me chamou a atenção muito, Martina, aquele gráfico que diz assim, quanto mais lento eu respiro, que ele fala dos 6 segundos de inspiração, quanto mais lento, maior a longevidade, mais oxigênio e maior a longevidade. Ele mostrou ali, é o cara que respira muito rápido, que está ansioso, o cara vive menos. Então, assim, é muito interessante. Queria um comentário sobre isso também, Martina.
Quando a gente pensa em sistema imunológico, nós temos que lembrar que a via aérea superior, ela é o maior contato que nós temos por conta dessa alta carga de troca, né, de ar ao longo dos anos, porque nós não paramos em nenhum momento de respirar. Então a quantidade de oxigênio, de bactérias e de produtos, de toxinas ambientais que nós usamos, ela é muito grande. E a partir disso, o nosso sistema imunológico se imune da respiração, porque o nosso ar, ele vai entrar pela nossa narina, ali vai ter filtração, vai ter aquecimento, vai ter o sistema imunológico que está pronto para combater isso. A partir do momento em que a gente inverte esta relação, em que o ar entra pela boca e não pelo nariz, a gente aumenta a alteração, por exemplo, de desbiose oral, aumenta a predisposição, por exemplo, de cárie na infância, aumenta a chance de tonsilites de repetição, então amidalites de repetição, e a gente também altera a microbiota intestinal por conta da deglutição dessas bactérias que estão na região oral e que estão alteradas por conta dessa respiração, e isso gera, consequentemente, uma alteração imunológica. Mais chance dessa criança ter infecções de repetição, mais chance dessa criança ter alterações gastrointestinais. Então, aquela criança, por exemplo, né, no meu caso da pediatria, que fica doente com muita frequência, está sempre com o nariz congestionado, ela precisa ser avaliada desse ponto de vista. A criança que tem uma hipertrofia de adenoide, uma criança que tem uma hipertrofia amidaliana, que ronca, ela precisa ser avaliada. Por quê? Porque nós estamos afetando diretamente o sistema imunológico e, através deste tratamento, que seria a correção da causa dessa alteração da respiração, seja ela uma melhora da postura, seja ela uma correção ortodôntica, seja ela uma correção de freio lingual, fonoterapia, posição da língua. Ele falou uma coisa muito interessante, né? Que poucas pessoas perguntam na anamnese, que é onde deve estar a sua língua em repouso. A nossa língua deve descansar atrás dos incisivos superiores, lá no céu da boca. Se a língua da criança não está naquele lugar, ela altera não somente essa parte imunológica, mas também toda a questão postural. Então, é muito interessante nós termos mais ferramentas para trabalhar no nosso dia a dia. Ferramentas simples que nem sempre a gente coloca, né, dentro da nossa anamnese, mas que vale muito a pena lembrar. Uma mensagem final, então, da aula do professor Patel, eu acho que todos concordamos aqui, que é: observe, viva o presente, observe a sua respiração, conte os segundos, importe-se com isso, invista nisso. Porque, de novo, é algo auto-administrável, barato, não tem risco e com efeitos para a saúde estrondosos e perenes. Não só como causa também, toda a vida. Pedro? Não só como causa, mas também como tratamento. E isso a gente pode abordar em um outro momento, mas a respiração pode nos ajudar não só para evitar os problemas de saúde, mas também para tratar desautonomias, alterações gastrointestinais, as alterações de imunidade. Então, muitas vezes, quando estamos diante de... Ele mostrou um caso de brain fog. Doença circulatória, cardiorrespiratória. Então, está relacionada, né, a respiração com o sistema cardiovascular, com o sistema linfático, não que vai resolver com a tudo, mas certamente vai aportar. Sim, não pode deixar de ser avaliado dentro da nossa consulta, porque afinal nós não somos médicos só do cérebro, só da barriga ou só do sistema imunológico. E esse é o princípio perfeito da medicina com olhar funcional e integrativo. Por que não na anamnese você não acrescentar essa pergunta, como é o seu padrão respiratório? E como isso pode fazer diferença no global, no total da saúde do teu paciente?